Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Ele é poderoso pra fazer, Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais. Ele é poderoso pra fazer, Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais. Deus é poderoso. Ele é poderoso pra fazer, Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais. Canta com autoridade. Ele é poderoso pra fazer, Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais. A paz de Jesus, sejam muito bem-vindos aqui na comunidade, no grupo de oração Raio de Luz. Você também que nos acompanha da sua casa, do seu trabalho, onde quer que chegue essa pregação, que Deus abençoe você e você possa um dia estar conosco aqui em Maringá, na Catedral. E na noite de hoje, nós estamos aqui nessa caminhada quaresmal, que é algo que Deus nos inspirou já no ano passado, de no tempo da quaresma nós unirmos mais intensamente a toda a igreja nesse tempo de graça, e nós estamos aqui dentro do Raio de Luz a cada terça-feira meditando de forma muito simples, porque quando a gente começa a ler os textos da Sagrada Escritura, quando nós começamos a ler os livros que falam a respeito da paixão, morte e ressurreição de Jesus, a gente percebe que quanto mais a gente lê, mais a gente se apaixona e mais a gente percebe que não sabe. Nós estamos aqui dentro do Raio de Luz há tantos anos e nós aqui que pregamos, nós nos deparamos cada vez mais com a riqueza do conhecimento de Jesus Cristo. E quando nós começamos a estudar, cada vez mais a gente percebe um redespertar do nosso amor por Jesus. Porque o mundo quer paralisar-nos. O mundo, as forças ocultas, as forças espirituais, não somente hoje, mas desde o início, lá quando Satanás se rebelou contra Deus e levou uma parte dos anjos, quando Satanás servia a Deus e não quis mais servi-lo, ali começou um grande combate, que vai até o final dos tempos. Então nós estamos inseridos nesse combate. E o que é esse combate? Em que consiste esse combate espiritual? Consiste em o demônio nos arrancar dos braços de Deus, nos afastar da amizade de Deus, arrancar de nós o céu, a vida eterna com Deus. Então esse é o intuito dele, e a gente precisa entender que dentro da nossa vida, que é uma só, nós não reencarnamos, nós não temos uma segunda oportunidade, nós temos apenas uma vida para dar a nossa resposta a tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Então muitas vezes nós percebemos, e começa de nós essa experiência, que nessa caminhada da nossa vida, a gente percebe que muitas forças vão tentando nos arrastar dos braços de Deus pelo pecado, e nosso coração muitas vezes vai se tornando insensível. Nós falamos por nós, que sempre estamos aqui pregando, o quanto é difícil manter um coração aberto para Deus, o quanto é difícil amar verdadeiramente Jesus Cristo. Então essa é a nossa luta. Não permitir, não deixar, lutar constantemente através da oração, através da meditação das Escrituras, de livros,
Não permitir que a insensibilidade tome conta do nosso coração. Não permitir que tudo aquilo que Jesus fez por nós, do Getsemane até a sua morte, não permitir que para nós isso seja só uma história que já aconteceu há 2000 anos atrás, onde eu leio, onde eu escuto, onde eu venho no grupo, eu venho à missa, eu não tenho nada a ver com isso. E muitas vezes é assim que acontece conosco. Então, na noite de hoje, pedindo ao Senhor, nós que já estamos aí nos últimos dias desse tempo quaresmal, nos preparando para a maior de todas as festas, um tempo onde há uma abundância de graças. Os nossos olhos carnais não conseguem enxergar, mas o mundo sobrenatural nos revela, se nós nos abrirmos ao Espírito Santo, que tempo, que graça, que oportunidade Deus nos dá no tempo quaresmal, de compreendermos verdadeiramente aqui dentro o que Ele fez por amor a nós. Então, nessa caminhada que nós estamos fazendo aqui no Raio de Luz, caminhada quaresmal, nós meditamos nas semanas anteriores os mistérios dolorosos do terço. Então, nós meditamos de forma bem simples, como eu disse, porque é tudo muito profundo e nós não temos o tempo para isso, sobre a agonia mortal de Jesus no Getsemane. Depois, quando Jesus foi entregue pelos sumos sacerdotes, foi levado até Pilatos e ali ele foi condenado. As pessoas gritaram: crucifica-o. Então Pilatos libertou Barrabás e daquele momento o Filho de Deus, que se fez homem, que era 100% Deus e 100% homem, Jesus Cristo, que veio enviado do Pai para ser o Cordeiro que apagaria de uma vez por todas todos os nossos crimes. Nós devíamos a Deus. No Antigo Testamento, só para recordar muitos que vocês talvez se esqueceram, no Antigo Testamento eram oferecidas uma vez por ano, existia os Santos dos Santos, um lugar onde estava a presença de Deus, e uma vez por ano, um homem, um sumo sacerdote, podia entrar dentro daquele Santo dos Santos, que era um lugar onde estava ali a Arca da Aliança, e o sumo sacerdote que vinha representando todo o povo, ele entrava na presença de Deus, podia falar apenas naquele dia e chamar o nome de Deus, ele ali representava e fazia então a expiação dos pecados. Todos os pecados que o homem cometia, aquele sumo sacerdote entrava então e era oferecido o sangue das vítimas, dos animais, para que fosse expiados os pecados. No entanto, o homem não mudou, o homem não foi fiel a Deus, e o pecado então criou essa barreira entre o homem e Deus. O homem escolheu o pecado, e esse pecado afastou o homem de Deus. Todo o amor que Deus derramava já não alcançava o homem, porque o pecado causa essa barreira. Não é Deus que se afasta de nós, mas é o pecado então que arranca o homem da presença de Deus. Então aqueles sacrifícios oferecidos anualmente já não eram mais suficientes para apagar o pecado do homem. Então o próprio Deus envia o seu Filho Jesus, para que o próprio Jesus seja o Cordeiro que apaga então os nossos pecados definitivamente. Então hoje nós vamos falar brevemente algumas partes da Sagrada Escritura, e também algumas pessoas têm nos perguntado. Claro que a base para que a gente possa meditar nesse caminho quaresmal está nos textos sagrados, Sagrada Escritura. Também nós tomamos esse livro de Ana Catarina Emmerich, que é uma beata, e que teve revelações particulares a respeito da morte de Jesus. Esse livro, ele foi fonte de inspiração para o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, que eu acredito que uma grande maioria de vocês também assistiram. Mas a base está aqui na Sagrada Escritura. Então eu quero começar com um texto para que a gente possa entender por que Jesus morreu.
Por que que Jesus sofreu tudo o que sofreu? Por que que Jesus foi flagelado, coroado de espinhos, como a Amanda Clara pregou na semana passada, a coroação de espinhos? Por que que Jesus precisou passar pela subida, carregando a cruz, passar por tantas humilhações e depois ser crucificado na cruz? A gente precisa entender aquilo que é essencial. João, no capítulo 13, versículo 1, pega lá. Se você está com a Sagrada Escritura ou com o seu celular, você pode abrir no capítulo 13 de São João. Eu estou com um monte de anotação aqui que eu tenho medo de esquecer alguma coisa muito importante, embora todas sejam importantes. Capítulo 13 do Evangelho de São João vai dizer assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Esse é o versículo que eu gostaria de tratar com vocês na noite de hoje. Até o extremo os amou. Até o extremo os amou. Precisamos então entender por que é que Jesus foi flagelado, coroado de espinhos, e por que que ele, hoje nós vamos falar um pouquinho da subida dolorosa de Jesus e a sua morte. Mas por que é que Jesus fez tudo isso? Era preciso que Jesus passasse por toda essa humilhação? Era preciso que Jesus apanhasse tanto? Porque a Sagrada Escritura vai dizer que depois que Pilatos entregou então Jesus para ser crucificado, a Sagrada Escritura relata ali a flagelação de Jesus, onde Jesus apanhou e já foi pregado aqui, e depois ele foi perdendo sangue durante todo esse processo. Durante todo esse processo, desde o Getsemane, voltando um pouco, é preciso a gente compreender algo. Desde o momento em que Jesus estava com os seus discípulos em oração, um pouquinho antes dele ser entregue, dos soldados o capturarem, ele estava em oração, e a palavra conta que Jesus ali entrou em profunda agonia. Para a gente relembrar um pouco desse caminho quaresmal. Bento XVI, no seu livro, no segundo livro, Jesus de Nazaré, ele vai dizer que desde o momento em que Jesus começou ali na agonia, no Getsemane, que ele começou a sofrer, que os discípulos estavam um pouco separados e eles dormiram, e Jesus começou a suar sangue. Bento XVI diz que todo o pecado, a palavra também vai dizer que todo o pecado da humanidade causado antes de Jesus, naquele tempo de Jesus e até os dias de hoje e até os dias que virão, todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus. E Bento XVI, ele vai dizer que Jesus começou a sofrer, suar sangue, entrar em desespero, em temor, em terror, em angústia, em depressão. Ele entrou em desespero. A sua humanidade foi sentindo que era chegada a hora dele cumprir, morrendo na cruz. Então ele começou a se agoniar. E Bento XVI diz que todo o tempo em que Jesus passou a sua angústia, depois vieram os soldados, Pilatos ali fez o julgamento, foi flagelado, coroado de espinhos, bateram nele, escarneceram, chutaram Jesus no caminho, arrancaram a sua barba. A palavra vai dizer que cuspiam em Jesus, vai dizer também que aqueles soldados, que não eram somente soldados, no livro de Catarina Emmerich vai dizer que aqueles soldados não eram simplesmente homens, mas que toda a força e todo o ódio que Satanás tinha da pessoa de Jesus, todo o ódio de Satanás, toda a sua rebeldia, que o levou a lá atrás dizer que não serviria a Deus, estava ali presente naqueles homens que batiam em Jesus. Então vai dizer em um dos momentos que quando eles estavam preparando a coroa de espinhos, eles colocavam um pano sobre o rosto de Jesus, batiam no rosto de Jesus, zombavam de Jesus todo o tempo e diziam: quem te bateu? E a palavra também vai ensinar que Jesus, durante todo esse tempo, não abria a boca.
tudo silenciosamente. E Bento XVI então vai dizer que durante todo o tempo desse caminho de dor, desses padecimentos e humilhações, Jesus pensava em mim e em você. Ele tinha um propósito. E Bento XVI vai dizer que durante todo o tempo, inclusive as Sagradas Escrituras, e eu convido você a não perder a oportunidade de ir na sua casa, desligar o seu celular e abrir os evangelhos. Ali João, no capítulo 13 para frente, Lucas 20 para frente, você vai conhecer os detalhes. Em alguns momentos, a palavra relata que os lábios de Jesus se moviam. E Bento XVI ensina que todo o tempo Jesus orava por mim e por você. E cada vez que ele sentia mais o peso do pecado que estava sobre ele, porque muitas vezes nós olhamos para os relatos e a gente pensa, eu não tenho nada a ver com isso. Quem bateu em Jesus, quem flagelou, quem colocou a coroa de espinhos, quem chutou, quem zombou não fui eu. E o que nós precisamos entender? Que a morte de Jesus, a flagelação, os sofrimentos de Jesus, eles não ficam lá atrás. Deus é atemporal. Deus não tem o cronos. Então toda a morte de Jesus, todos os padecimentos de Jesus, eles se atualizam nos dias de hoje. Naquele dia, o meu pecado estava sobre Jesus. Naquele dia, a minha revolta, a tua revolta pesou sobre Jesus. E é exatamente nesse ponto que nós precisamos pedir a Deus a sua graça, de não deixarmos que a insensibilidade tome conta do nosso coração, de acharmos que nós não temos culpa nisso, porque esse é o grande mal do nosso tempo, a frieza tomando conta do nosso coração, a ponto de eu não me importar com aquilo que Jesus fez por mim. E por isso, eu digo para vocês, nós estamos aqui meditando esse caminho de Jesus, as dores de Jesus, exatamente para a gente pedir para que Ele quebre em nós essa insensibilidade, essa dureza que muitas vezes está presente em nós. Então todo o sofrimento de Jesus, todo o tempo, ali estava o meu pecado. Ali estava o seu pecado, ali estava a minha impureza, o peso da minha impureza. Jesus, que não cometeu pecado algum, ele foi carregando, ele foi sentindo o peso e a angústia do meu pecado. Porque uma coisa é certa, pensa, quando nós pecamos, eu não sei se você já fez essa experiência, mas saiba, o pecado, no primeiro momento, quando nós cometemos um pecado da carne ou qualquer tipo de pecado, no primeiro momento a gente quer só o prazer. A gente não se importa com aquilo que nós estamos fazendo. Mas logo após cometermos o pecado, e seja ele qual for, dentro de nós aumenta cada vez mais a angústia. Por que é que hoje muitos homens e mulheres que vivem uma vida cheia de prazeres, cheio de coisas, cheio de viagens, que a gente sempre fala para vocês aqui, tem cada vez mais mergulhado num mundo de angústia. Estão cada vez mais cheios de um vazio profundo. Porque o pecado, ele causa exatamente isso. O pecado, eu me lembro, quando eu era solteira, e eu caí em muitos pecados, e eu sabia que eu estava ferindo a Deus, eu sabia que a minha escolha era rejeitar a Deus. Logo depois entrava uma angústia em mim, entrava em mim uma angústia tão desesperadora que eu falava, por que é que eu fiz isso? E toda essa angústia que cada um de nós sentimos, toda a sua depressão que você carrega, todo o sofrimento que você carrega, imagine todo esse sofrimento unido de uma só vez estava sobre a pessoa de Jesus. E por isso nós precisamos conhecer um pouco mais de perto isso. Aquele ditado que diz, quanto mais eu conheço, mais eu amo. Por isso nós estamos propondo para vocês juntos, nessa caminhada, a gente entender um pouquinho mais, para a gente amar mais a Jesus. Entender por que Ele fez tudo isso.
E São Tomás de Aquino, ele resume num dos seus poemas, de forma simples, para que a gente entenda, uma figura. Ele tem um poema, até quero ler aqui para vocês, onde ele chama Jesus de o bondoso pelicano. E nesse poema de São Tomás de Aquino, ele diz assim: Jesus, a mim que sou sujo, limpa com o teu sangue. E ele continua: desse sangue, uma só gota bastaria, apenas uma gota desse sangue para salvar toda a humanidade. E o pelicano, quando ele diz que Jesus é o bondoso pelicano, em vários sacrários no mundo e também em vários altares, tem essa imagem do pelicano, que é um pássaro. E esse pássaro, o que ele faz para alimentar os seus filhotes? Com o próprio bico, o pelicano, ele fura o próprio peito, ele rasga o próprio peito, e com o seu próprio bico ele pega do sangue do seu peito e alimenta os seus filhotes. Então, São Tomás de Aquino, ele chama Jesus de o bondoso pelicano, que tira de si para dar para os seus filhotes. E Jesus é esse bondoso pelicano, que não cometeu pecado algum, e que deu a sua vida livremente para nos salvar. Um outro detalhe aqui, desse poema de Tomás de Aquino, é que ele diz: bastaria uma só gota do sangue de Jesus para resgatar toda a humanidade, porque era o sangue de um Deus. Bastaria uma gota de Jesus para salvar a humanidade de todos os pecados. Então, continua a reflexão. Mas, se bastaria apenas uma gota do sangue de Jesus, por que é que ele precisou passar por todas essas humilhações? Por que é que Jesus precisou ser crucificado, flagelado, coroado de espinhos, subir carregando a cruz? Precisou de ajuda para conseguir carregar até o final, porque ele perdeu tanto sangue. Jesus perdeu tanto sangue da flagelação, que no caminho por onde ele passou, por ruas estreitas, e nesse caminho, nessa subida dolorosa de Jesus ao Calvário, ele já estava tão fragilizado, ele estava com fome porque ele não tinha comido, perdido muitos litros de sangue, apanhando, sendo chutado, caiu. Eram ruas com pedras, o seu joelho ficou todo esmagado nas suas quedas. E a palavra vai contando, mas por que é que Jesus passou por tudo isso, se só uma gota bastaria? Porque, como diz aqui a palavra que eu li para vocês em João 13:1, até o extremo os amou. Jesus quis se entregar da forma como se entregou, morrer na cruz, passar por todas as humilhações, por amor a nós e para provar o seu amor. O amor, ele exige gestos concretos. Não bastaria a gente ouvir falar que Jesus tinha morrido para nós. Jesus queria mais, Jesus queria que nós soubéssemos como foi, e que ele foi até o extremo sem precisar. Ele quis provar. E o amor, quanto mais sofrido, quanto mais sacrifício ele tem, mais forte ele é. E Jesus quis, ele escolheu livremente passar por todos esses sofrimentos, por amor a cada um de nós, não para nos condenar. Bento XVI também diz que no Evangelho de São João, a palavra diz assim: não há maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Jesus, ele deu a vida por nós. No entanto, nós não éramos seus amigos. Porque se a gente for pegar e entender o que o pecado faz, o que o pecado faz conosco? O pecado nos arranca e nos faz nos rebelar contra Deus.
Quem é amigo de Deus não quer pecar. Então Jesus, sabendo de todos os nossos pecados, porque ali em todo aquele caminho, como eu disse para vocês, Jesus padecendo, Jesus passando por tudo aquilo, Ele pensava em mim e você. Eu e você estávamos no meio daquela multidão. Aquela multidão que estava lá quando Pilatos trouxe Barrabás, aquele ladrão, e Pilatos não queria condenar Jesus. Ele não via nenhum pecado em Jesus, queria absolver Jesus. No entanto, a palavra vai dizer que lá no meio existia uma multidão. E no meio daquela multidão, existiam pessoas que viram Jesus curá-las. Existiam pessoas que sabiam do amor por Jesus. No entanto, enganadas, cegas, envolvidas pelas pessoas que queriam matar Jesus, se uniram aos traidores e se tornaram também parte com eles, gritando: crucifica-o, crucifica-o. E é preciso a gente entender, como diz Bento XVI, que não foi só 2000 anos atrás. Quando a gente lê a Sagrada Escritura, eu preciso entender, isso é graça de Deus, que naquele dia em que gritaram: Jesus, crucifica-o, mata-o, crucifica-o, também hoje, quando eu peco, quando eu decido livremente, porque ninguém aqui é obrigado a pecar, eu não sou obrigado a pecar. Quando eu peco, dentro da minha consciência é uma escolha que eu faço. E todas as vezes que eu, Juliane, do meu modo de viver, do meu modo frio muitas vezes e arrogante de viver, eu também hoje continuo gritando com a minha vida: crucifica-o, crucifica-o. Do mesmo modo que chutavam Jesus no caminho onde ele passava, e o livro vai relatar que quando Jesus passava naquelas ruas, em direção ao Calvário, existiam algumas ruas estreitas, o livro vai dizer, menores. Então a multidão que estava dos dois lados da rua, gritando, chutando, juntamente com os soldados que passavam, eles se aproximavam de Jesus e Jesus passava com a cruz. E diz a palavra que eles chutavam, eles insultavam, eles riam de Jesus e diziam: você não se dizia filho de Deus? E cuspiam e batiam. E diz também no livro da Beata que algumas crianças pegavam resto sujo das terras misturado com lixo de comida, de azedume, de fezes, e eles jogavam em Jesus enquanto ele passava. E também diz, eu não posso parar, mas na terceira queda de Jesus relata a Sagrada Escritura que nessa subida ao Calvário tinha um homem chamado Cirineu, que trabalha com jardins, e ele estava passando. E por que é que foi preciso pegar uma ajuda? E esse homem chamado Cirineu veio. Porque Jesus, ele estava tão enfraquecido, como eu disse para vocês, ele estava tão cansado, muitas vezes ele foi amarrado por cordas, e na primeira e segunda queda, vai dizer que ele caía enfraquecido, e eles amarravam Jesus com uma corda e puxavam Jesus para ele levantar e conseguir. Na terceira queda, devido a sua perda de sangue e a sua fraqueza, porque não havia comido desde a noite anterior, estava muito fraco, eles perceberam que se ele não tivesse uma ajuda nesse caminho, nessa subida dolorosa, ele não ia chegar vivo até o Calvário. Então foi preciso que viesse o Cirineu, que foi ali contra a vontade dele, mas que foi colocado junto e ajudou Jesus a carregar a sua cruz até o Calvário. E quando Jesus chegou no Calvário, eu quero relatar para vocês como foi, alguns dos detalhes do que aconteceu com ele. Eu vou ser breve, não posso ler tudo, mas o que eu peço para cada um de nós, é que a gente não se esqueça, que desde o primeiro momento em que Jesus começou a se agoniar, todo aquele caminho, todas as risadas, todas as humilhações, Jesus pensou em mim
e em você. Lá, naquele momento, Jesus pensou em mim e em você. Foi por mim, foi por você. E nós precisamos pedir a Ele mesmo. Como diz, uma gota de sangue bastaria para nos salvar. Que uma gota desse sangue seja derramado na noite de hoje sobre o nosso coração que é insensível. O que nós queremos pedir nesse caminho quaresmal, sabendo de tudo que Jesus padeceu por nós, é que toda insensibilidade que permeia a nossa alma seja quebrada. E que a gente possa mergulhar profundamente nesse caminho e entender, foi por mim. Ele lembrou de mim, Ele sofreu por mim. Esse bom pelicano que rasgou o próprio peito, que se deixou dilacerar, nenhuma parte do corpo de Jesus ficou são. Ele foi inteiramente chagado, Ele era pura chaga. E o mais bonito de tudo isso, Ele foi chagado por amor. Quero ler, pode começando a tocar, aqui no livro, para a gente poder rezar. Então o que a gente precisa entender? Que Ele nos amou até o extremo. Outra coisa que nós precisamos entender: uma só gota bastaria para me salvar. Para salvar o teu casamento, para salvar o teu filho, o teu neto, uma gota. Mas Ele quis provar o seu amor. Então todos os sofrimentos, Ele decidiu livremente provar para mim e para você o quanto nós somos amados. Tudo que Jesus passou foi por amor a nós. Um amor enlouquecido, que o levou à loucura da cruz. E quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos também compreender: o dedo de Deus não está apontado nos condenando. Não. Quando nós meditamos tudo que Jesus passou, nós precisamos compreender que há aí uma prova de amor. Se um dia você se sentir rejeitado, se em algum momento da sua vida você traz dentro do teu coração o desamor, se você muitas vezes está rodeado de pessoas e você diz: eu não consigo me sentir amado. Quantos sofrem por não se sentirem amados? Eu não fui amado pelo meu pai, eu não fui amado pela minha mãe, o meu marido me traiu, o meu noivo me traiu, o meu filho me rejeita, o meu filho... Se você traz dentro de você talvez essa carga do desamor, se talvez você carrega esse fardo de não se sentir amado, eu digo para você na noite de hoje: Jesus nos ama. Pode o mundo inteiro virar as costas para você, meu irmão. Pode o mundo inteiro me chutar, me largar, me rejeitar. É preciso pedir a Deus a graça de compreender a força desse amor. Lá, do Getsemane até a cruz, Ele não nos esqueceu. Lá Ele pensou em você. Lá quando Ele se sentiu sozinho. Lá quando Ele apanhou. Lá quando Ele foi humilhado. Lá naquele momento, Ele estava passando por mim e por você, para amenizar. Eu digo para você, a nossa vida, ela tem os sofrimentos, mas o desamor não. O desamor não faz parte do querer de Deus. O desamor é inaceitável para quem ouve e descobre que Jesus se entregou por amor. Por isso, na noite de hoje, a grande graça é que o Senhor arranque de nós a insensibilidade e nos faça compreender, entender, aqui, eu sou amado. Jesus se entregou por mim. Vou ler brevemente, não dá para ler tudo. Seguia então nosso Senhor curvado sobre o fardo da cruz, cambaleando sobre os pés descalços e feridos,
dilacerado e contundido pela flagelação e outras brutalidades, exausto de forças, por estar sem comer, sem beber, nem dormir desde a ceia, enfraquecido pela perda de sangue, pela febre e sede, atormentado por indizíveis angústias e sofrimentos da alma. Em redor só havia ódio e insultos. A boca movia-lhe em oração e o olhar suplicante e humilde prometia perdão. Aqui vai falar de como Jesus subiu. Depois Jesus foi então colocado, pregado na cruz, por pregos de 5 a 7 centímetros. Mas eu quero também pensar um momento da cruz de Jesus. A palavra vai dizer que logo que crucificaram Jesus e levantaram a cruz, pegaram um líquido que era para que os que estavam sendo crucificados ficassem alucinados, como um alucinógeno, para que diminuísse então as dores da crucifixão. E a palavra no Evangelho de São João vai dizer que ofereceram a Jesus, mas ele virou a cabeça. E Bento XVI vai dizer que Jesus não quis, ele virou a cabeça, que ele não queria amenizar o peso das suas dores. E por isso ele não quis aquele líquido que lhe ofereceram. Depois passa mais um pouco, Jesus fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois ele fala com João e Maria aos pés da cruz. E depois de falar com sua mãe e o seu discípulo, vai dizer: tenho sede. Tenho sede. Foi as últimas palavras de Jesus na cruz. E ofereceram então num pano, colocaram num pedaço de um cano e colocaram então o vinagre azedo para matar a sede de Jesus. E Bento XVI, ele vai dizer que a resposta que nós temos dado a Jesus quando nós olhamos para Ele na cruz é exatamente essa resposta. Jesus tem sede. Jesus tem sede do nosso amor. Jesus tinha sede naquela hora, mas quando Ele gritou ali, tenho sede, não era só naquele momento. Bento XVI vai dizer que do mesmo jeito que pegaram aquele vinagre azedo para colocar na boca de Jesus, assim tem sido a minha resposta. Quando Jesus olha para mim e diz: Ju, eu tenho sede. Eu tenho sede da tua vida. Eu tenho sede da tua entrega. Eu tenho sede da tua conversão. A minha resposta é como a resposta daqueles soldados frios, sem piedade. E a minha resposta tem sido vinagre, uma vida azeda, uma vida de pecados. E por isso Bento XVI nos faz esse convite também através do seu livro, que nós não ofereçamos mais para Jesus vinagre, o vinagre da nossa vida, o vinagre da nossa frieza, o vinagre do nosso pecado, o vinagre das nossas mentiras e insensibilidades. Não mais vinagre, mas uma resposta de amor. Ele se entregou por amor. Qual é a resposta que eu vou dar nessa quaresma? Que resposta eu quero dar para esse Jesus que se entregou por mim? Agora comigo, pedisse para Jesus em oração. Fala para Jesus: Jesus, nesta noite eu quero pedir, Senhor, que o teu sangue que foi derramado, Jesus, na flagelação, no caminho por onde o Senhor passou, o Senhor foi deixando o teu sangue sobre a terra. Que o teu sangue agora, Jesus, alcance a minha vida. Que o teu sangue agora, Jesus,
que foi derramado na crucifixão, que o teu sangue, Jesus, que foi deixado e derramado por amor, venha nesta noite, Jesus, romper do nosso coração toda insensibilidade. Senhor Jesus, o nosso coração tem sido frio. Senhor Jesus, o nosso coração te rejeita. Senhor Jesus, quando nós ouvimos falar de tudo que o Senhor passou, muitas vezes o nosso coração, Senhor, não se importa. Muitas vezes o nosso coração é mais frio, mais gelado do que uma geleira, Senhor. O pecado foi deixando o nosso coração insensível. O pecado foi deixando o nosso coração lento para te amar, Senhor. O pecado foi nos paralisando para que os nossos passos não voltem mais a te buscar, Senhor. Por isso, nesta noite, Jesus, nós pedimos que o teu sangue, que o teu amor, que toda a força, Senhor, do teu amor expresso no caminho do Calvário, na subida dolorosa, carregando a cruz, que a força do amor que te tomou naquele dia, Jesus, que o Senhor pensou em mim naquele dia, o Senhor se lembrou de cada um de nós naquele dia. Naquele dia o Senhor sabia dos meus pecados, o Senhor sabia da minha impureza, o Senhor sabia da minha miséria, mas o Senhor não desistiu, e por amor a mim, por amor a cada um de nós, o Senhor foi até a cruz, silencioso, sem abrir a boca, sendo espancado, sendo zombado, sendo humilhado, Jesus, mas me amando até o fim. E é a força do teu amor, Jesus, que eu peço, que rompa hoje do meu coração, da minha vida, que rompa dentro de mim a força do pecado, Senhor, que tem me escravizado. Que na noite de hoje, Jesus, a força do teu amor, que o teu olhar, Jesus, encoberto pelo sangue, me encontre nessa noite, porque eu faço parte da multidão que te trai, eu faço parte da multidão distraída, Jesus. A minha vida, Senhor, é uma negação profunda ao teu amor, e hoje eu quero pedir, Jesus, rouba-me para ti, Senhor. Jesus, rouba o meu coração. Jesus, pela força do teu sangue, do teu amor, rouba a minha alma para ti. Reconquista todas as áreas da minha vida, Jesus. Que na noite de hoje, Senhor, eu possa ser liberta, Senhor, de todo o ódio que eu carrego. Que na noite de hoje nós sejamos libertos, Senhor, de toda a frieza e inconstância. Toca-nos, Jesus. Transforma-nos. Que as chagas do teu corpo, Senhor, venham hoje ferir a nossa alma. Que as tuas chagas hoje venham nos curar, Senhor. Eu hoje me decido, Jesus, ficar contigo todos os dias da minha vida. Eu hoje, Jesus, aceito a tua salvação na minha vida. Eu hoje entrego, Jesus, os dias que me restam nesta terra, e digo, Jesus, sei que é pela tua graça, sei que é pelo teu sangue, que eu me decido por ti, estar contigo todos os dias da minha vida. Obrigado por me amar tanto assim. Obrigado por sofrer por mim, Jesus. Obrigado por não me acusar, por não me condenar, mas por me amar, por me perdoar, por me buscar. Obrigado, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.